Comparação é algo que às vezes faz parte da vida de muitas pessoas, Uhum. porque principalmente nessa era digital que nós vivemos, né? Então, por exemplo, a vida do influencer, do artista, ela é boa, a grama do vizinho ela é verde, como a gente é acostumado a ouvir. Mas o quanto a comparação ela pode ser prejudicial, o quanto me comparar com outras pessoas vai me fazendo perder aos poucos a minha identidade. Para mim tem uma história nos evangelhos que deixa muito claro o porquê da comparação. É Marta e Maria. Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta está recebendo Jesus na casa dela e está deixando tudo limpo, organizando tudo, só que Jesus chega. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Maria se assenta aos pés de Jesus e tem tempo com ele. E aí a Bíblia fala que Marta fica irritada com aquilo. Ela vai até Jesus e diz: Olha, Senhor, você não se importa que enquanto eu trabalho, a minha irmã fique aí com você? Aí a palavra de Jesus para Marta é: Marta, o seu coração está dividido entre muitos afazeres. Essa mesma palavra aqui é utilizado em Mateus quando fala sobre ansiedade. Ele diz: você está ansiosa, sua cabeça está, sabe, confusa. Então, por causa da sua confusão, ao invés de você desfrutar, você está se comparando com quem está desfrutando e tentando tirar dela o que ela está vivendo, entende? Sim. Então, a comparação ela é tão terrível porque, além de aquele que se compara não viver, ela não se sente bem pelo outro vivendo. E aí a palavra de Deus diz que Jesus fala para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Quando a gente se compara, a gente entra num lugar onde a gente não desfruta, mas também não aceita que o outro consiga desfrutar. Então aqui é um mix de muita coisa que rouba o nosso coração e justamente pela falta de identidade. Quando eu consigo, ou quando eu começo a medir a minha vida pela vida do outro, significa que a minha identidade não está em Cristo. Ela não está afirmada de verdade. Porque se o meu sucesso e insucesso é medido pelo outro, logo não sei de fato o que nasci para viver. Porque o meu sucesso é diferente do seu. O meu caminho é diferente do seu. E se eu me meço por você, significa que não sei por onde estou passando e o que estou vivendo de verdade, sabe? Então, o fato é, você nunca deve se comparar com outras pessoas, né? Olha, Nunca. existe uma diferença muito poderosa aqui. Comparar e inspirar-se. Eu me inspiro em várias pessoas, mas se eu entro Boa. no caminho da comparação, eu em algum momento vou perder a admiração e vou tentar, mesmo que inocente, me tornar um concorrente. A comparação torna a gente concorrente dos nossos irmãos, diferente de quando a gente se inspira. Quando nós nos inspiramos, nós tornamos aqueles que celebram, que abençoam e que, de fato, ficam felizes pela conquista do outro. Essa é a diferença. Sim. Inspirar gera celebração, gera crescimento. Comparação te diminui e te torna, de uma certa maneira, concorrente do outro. Então, esse é o famoso hashtag fica a dica. Não se compare. Não, comparação é um câncer. É um câncer que destrói você de pouco em pouco. Porque é silencioso, né? Você admira, de repente você começa a encontrar defeitos, de repente você começa a tentar diminuir e sem perceber você já está se comparando desde o começo. É um processo silencioso, então. É porque normalmente a comparação sempre começa na admiração. A comparação começa na Sim, admiração. você começou admirando, mas de repente aquela admiração começou a te incomodar. Uau. Olha, Saul amou Davi até o dia que as mulheres cantaram no portão que Saul matou 1000 e Davi matou milhares. Enquanto Davi não fazia sombra, ele não incomodava. Enquanto era só o gigante, ele não incomodava. Agora, quando começou a fazer sombra para Saul, ali Davi se tornou inimigo do rei de Israel. Justamente porque fez sombra. Então, as pessoas vão amar você à medida do teu crescimento. Se você crescer à medida comum, é mais fácil de amar você. Agora, se você crescer além da medida, talvez aqueles que te amam vão te tolerar e talvez aqueles que te toleravam vão começar a odiar você. Isso é a regra da vida, não tem para onde fugir. Crescer é isso. Se você quer crescer, você tem que estar disposto a atrair inimigos desnecessários.
Agora, meu amigo, eu quero falar um pouco da tour, entender qual que foi a visão que Deus direcionou para você, né? A gente percebe que tudo aquilo que você tem feito, basicamente, é dentro de uma visão, é algo que Deus te direciona, e é por isso que o evangelho, a palavra, é tão pregada através da sua vida. Qual que foi a visão que Deus ele te direcionou, que Deus ele te deu para a tour O Despertar? A gente já viveu várias fases dentro dessas tours que nós fizemos, né? Então a gente fez primeiro o melhor dia da minha vida, e o melhor dia da minha vida foi a inspiração baseada no que de fato é o melhor dia da vida de um homem, que é quando a gente conhece a Jesus. A nossa vida, ela tem sentido quando conhecemos Jesus. A resposta foi justamente qual é a resposta para todos os nossos problemas. O nome dele é Jesus. Tudo Sim, gira em torno de Jesus. legal. O antes e depois é o que acontece quando Cristo entra na nossa vida. Ponto. Ele divide a nossa história. Antes dele, depois dele. Certo. O despertar é o que acontece quando a gente se acostuma com ele. Bom, quando a gente se acostuma com ele, a gente passa a tratar de maneira comum aquilo que é extraordinário. A gente esquece de quem éramos antes de ele nos encontrar. Então, em algum momento, a gente começa a perder o nosso coração. O despertar é justamente o chamamento a voltar à essência do começo. É a carta de Apocalipse da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Então, é um despertar para nos convencer de coisas que não podemos esquecer, de memórias que não podemos perder, justamente para não nos tornarmos essa igreja, esse lugar que esqueceu do primeiro amor, que esqueceu de quem éramos antes de Jesus nos encontrar. Então, esse é o despertar. Ele é muito mais que uma tour, é um movimento. Você está vendo aqui, ó? Isso aqui, Legal. todo mundo que participa da tour recebe, é um presente, e aqui tem um horário, às 7 horas da manhã. Por que esse horário? É o horário É o horário que nós, todas as vezes, todo o nosso... Basicamente, o nosso canal do YouTube, durante todos os anos, os vídeos sempre foram às 7 horas da manhã. Então, é o tempo de relacionamento com Deus. Então, o que nos mantém acordados é a disciplina de nos relacionarmos com Deus todos os dias. Todas as vezes que a gente volta para a presença de Deus, lembramos quem somos. Falhos, pecadores. Então, o despertar é um movimento. Isso aqui vão ser milhares de pessoas que vão receber essa pulseira. Não é vendida, é um presente que a gente dá na turnê, mas é uma memória daquilo que a gente não pode esquecer. Esse aqui é o meu horário de relacionamento com o Senhor. É como se fosse uma corrente de oração mundial. Exatamente, Devocional é um movimento mesmo. Por isso que é mais do que uma tour, é um movimento. é um movimento. É um movimento. Essa tour, ela tem a data específica de início e leva 1 ano e meio 1 ano e meio, até... ela vai acabar... São quantos países? Acho que são 18. Eu não sei. São São 4 vários. continentes. A gente vai fazer continente africano, Uau. americano, europeu, e a gente vai fazer Austrália também, então vai fazer Oceania. Japão também, Ásia. Japão. Então são basicamente 5 continentes. E eu penso que é necessário até o nome, o despertar, esse movimento ele é necessário, porque de certo modo a gente vive, não só a igreja, mas as pessoas, elas estão meio que inertes, né? São tantos acontecimentos que a gente vê, guerra aqui, sinais que dizem que a vinda de Cristo está mais perto do que nunca, só que a gente ainda percebe uma igreja, algumas pessoas inertes. Né? Uhum. Justamente as pessoas precisando do despertar, né? Do levanta Sim. e desperta. A gente foi desperto pelo Senhor também. Então Isso é legal. essa mensagem ela começou trabalhando dentro de nós, porque a cada estação que você vai vivendo, se você não cuidar, você vai se acostumando e perdendo o coração do começo. Uma das coisas que para mim é claro é que Deus não nos escolheu pelos frutos que nós daríamos, mas pelo coração que Ele enxergou em nós. Não é uma troca, é graça. Então, às vezes, nós nos tornamos escravos do nosso trabalho, da nossa missão, e perdemos justamente aquilo que nos conectava com o Senhor, o relacionamento. Nós fazemos para Ele e não mais com Ele. Isso talvez seja o maior perigo da nossa vida. Então, quando o Senhor me despertou para isso, que eu estava trocando o trabalho pelo relacionamento, foi onde nasceu o despertar. Outro ponto também, pastor, David, o David já falou, não me chama Não, eu sou evangelista, te chamo de evangelista. David, um outro ponto também que você falou é a questão da associação. A sua associação, ela já está ativa. Fala um pouco sobre os A trabalhos nossa que você tem feito. associação hoje, ela tem mais de 4 anos.
Ela, Uau. em todas as circunstâncias de tragédia do nosso país, nós agimos ativamente agora, Juiz de Fora e o É Bar. isso, eu vi que você Nós tá. enviamos muitas doações para lá.